Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que damos início a mais uma noite de aprendizados, mais uma noite de conexão com o nosso Pai Maior. E antes de a gente começar as nossas atividades de hoje, como eu sempre faço, curtam nossas páginas nas redes sociais, aqui no Facebook. Nós também temos um canal no YouTube, onde as palestras que acontecem aqui na página a gente disponibiliza lá depois também. Então, às vezes você não conseguiu assistir alguma das palestras, pode ir no nosso canal, que é Seara Espírita Caminho do Mestre, que a palestra estará lá. Também temos um perfil no Instagram. E continuo reforçando que nós continuamos com o trabalho de arrecadação de alimentos. São 32 famílias assistidas até o momento com as doações que vocês já nos deram. Mas para que a gente possa contribuir com mais pessoas, eu continuo reforçando que a gente continua com as arrecadações, tá? São alimentos, produtos de limpeza e também agasalhos, né? Porque nós estamos na época do frio. Então, se você tiver algo que queira doar, é só entrar em contato conosco aqui na página ou mandar um WhatsApp para a Seara. Eu vou colocar o número também aqui na tela depois. Tem o Cláudio, tá? Vocês podem também entrar em contato. Não meçam esforços, vamos ajudar mesmo, porque muitas famílias estão precisando. E às vezes o que está sobrando aqui para nós está faltando para alguém. Nesse período, vamos contribuir com o próximo. Então, vamos começar com uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em agradecimento por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de obter conhecimento, de fazer amizades, de estabelecer essa conexão com o Pai Maior, com o nosso irmão maior Jesus Cristo. Irmãos que estão assistindo nesse instante, que as suas dores, preocupações ou qualquer outro tipo de problema que você esteja passando seja amenizado conforme o teu merecimento. Auxilia, Mestre, esses irmãos que fizeram a passagem para o plano espiritual por esses dias, compaixão para com eles, que os receba de braços abertos os amigos espirituais, dando luz, dando força e compreensão também aos familiares que aqui ficaram. Dai paz, Senhor, a todos, dai força, dai entendimento, que tudo passa, mesmo que com muita dificuldade, mas tudo passa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, é com muita alegria que hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Eduardo Gilmaro. Ele vai falar hoje sobre o sentido espiritual da vida e agora eu passo a palavra para ele. Olá, boa noite a todos os amigos da Seara Espírita Caminho do Mestre. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite da Aline para estar junto de vocês. E, infelizmente, eu recebi esse convite antes da gente entrar nessa situação da quarentena, do corona. E eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de estar, pessoalmente conhecendo a casa de vocês, de ter esse contato, próximo, afetivo, que é tão importante no movimento espírita. Infelizmente, não foi possível, mas hoje, então, vocês vão me conhecer um pouquinho. Eu não vou ter a oportunidade de conhecer vocês, mas espero que o mestre, nos forneça a possibilidade de renovar, essa oportunidade e eu possa, num momento breve, num futuro em breve, estar na casa de vocês, curtindo um pouco, da vibração espiritual do ambiente da casa de vocês. Bom, amigos, não considerem, que vão ver uma palestra essa noite, mas considerem que vão receber, do meu coração, das minhas vibrações, uma conversa amiga de alguém que, assim como todos nós, que estamos no movimento espírita, se esforça para adequar a sua intimidade e o seu entendimento, e principalmente o seu sentimento, a todas essas verdades que nos são oferecidas pelas obras da doutrina espírita, pelos amigos espirituais que ladeiam, conosco nessa nossa existência. Eu escolhi
esse tema do sentido espiritual da vida para conversar com vocês essa noite e coloquei essa imagem, né, para nós iniciarmos, porque quando nós falamos de espiritualidade, acho que é mais ou menos dessa forma que nós podemos pensar, né? Nós somos como essa pessoa pequena, né, ainda, diante de uma grandiosidade, diante de tantas coisas a se desvendar em relação à vida espiritual, e por mais, né, que nós já tenhamos recebido de Kardec, da espiritualidade, inúmeras revelações que detalham para nós, de forma pormenorizada, né, todas as realidades da vida espiritual, do plano espiritual, nós podemos dizer que fomos introduzidos em um novo universo. Então, o nosso desconhecimento sobre a vida espiritual, eu tenho certeza que ele ainda é maior do que o conhecimento que atualmente nós temos sobre o verdadeiro sentido, né, espiritual da vida. Mas, se estamos aqui, se estamos diante dessa oportunidade, o que nós podemos fazer é isso que estamos fazendo nesse momento. Juntarmos esforços, estudarmos, para alcançarmos o entendimento que nos é possível no momento, e principalmente, acho que isso é o mais importante, né, mais do que entender, com que esse conhecimento, ele faça sentido na nossa vida prática, na nossa vida aqui, né, na nossa existência material mesmo, porque nós poderemos, né, conversar sobre isso no tema de hoje. Essa é a minha principal ideia, na nossa conversa de hoje, que a gente compreenda que quando falamos de espiritualidade, nós não estamos falando apenas de uma vida futura, nós não estamos falando apenas de uma vida pós-morte, mas nós estamos falando de uma vida que engloba principalmente, e para nós nesse momento, a nossa existência, né? E que nós devemos viver a nossa existência física, a nossa existência material, com o nosso coração, com o nosso entendimento voltado para a vida espiritual, né? Mesmo que ainda tão ignorantes, às vezes, do verdadeiro sentido que essa vida se nos apresenta, né? Mas antes, assim, de nós iniciarmos oficialmente, né, ou tecnicamente, o nosso tema, eu pensei em trazer para vocês uma mensagem inicial que eu preparei, assim, com muito carinho, algo meu para vocês da Seara, né, Espírita Caminho do Mestre, em relação a esse momento, porque nós não podemos ignorar essa situação em que nós estamos vivendo, né? Nós fomos pegos de surpresa, porque às vezes ainda também nos falta esse sentido espiritual para perceber todos os movimentos que fazem parte desse processo que nós estamos passando de renovação da face moral do nosso planeta. Então, nós fomos sim pegos de surpresa por essa situação que nós estamos vivendo hoje. E nós somos, assim, por estarmos encarnados, e ainda também por termos uma bagagem espiritual que ainda nos prende muito fortemente à existência, né, à materialidade, ao corpo físico, é natural que a gente seja tomado por sensações de medo, de ansiedade, de angústia, às vezes de tristeza, né, que essa situação do isolamento, essa possibilidade de não conseguir desenvolver as atividades cotidianas, rotineiras que nós estávamos acostumados, e todas as consequências disso, né, a consequência social que nós temos visto, a consequência disso na nossa vida financeira, e acima de tudo, esse risco constante, né, da morte do corpo físico. Isso nos angustia muito, porque desperta, né, em nós todo esse instinto de sobrevivência que é tão útil para mantermos, né, de uma forma mais equilibrada a nossa vida física. Mas tudo isso, nesses momentos, nos colocam, então, poderíamos dizer assim, nessa avalanche de situações, de receios, de medo, e tudo isso nós devemos encarar com muita naturalidade, né? É natural
nós sintamos dessa forma. Mas, por outro lado, nós também podemos pensar o que nós, como espíritas, né, o que nós que recebemos da espiritualidade de Allan Kardec, esse presente da revelação da imortalidade da alma, que recebemos também o esclarecimento sobre o que nos proporciona um melhor entendimento das lições do Cristo, o que nós temos como recurso, então, para lidar com esse momento, né? O que nós, como espíritas, podemos acessar, utilizar de recurso para lidarmos de uma forma mais tranquila com essa situação. E eu acho, assim, dentro de tudo aquilo que nós temos pensado, discutido com os amigos da nossa casa também, eu acho que uma informação primordial, uma informação muito útil, é a que está representada, né? Eu busquei essa imagem para representar esse conhecimento que nos foi revelado pela doutrina espírita, né? Nós temos aí a figura do Cristo olhando para o planeta Terra, e nós que somos espíritas sabemos que o Jesus, que o Cristo é, na realidade, o governador do nosso planeta. É ele que, de acordo, né, seguindo as leis de Deus, é ele que rege junto, né, lógico, com todos os seus trabalhadores, que rege os destinos do nosso planeta. Então, essa informação, ela pode ter, né, um significado, um sentido de nos acalmar, de nos pacificar, a partir do momento em que a gente passa, né, a entender que não estamos abandonados. Verdade, até toda essa loucura social, mesmo dos líderes, né, mundiais, mesmo sem saber o que fazer, nós podemos nos acalmar um pouco, ter um pouco de tranquilidade, quando nós entendemos que, na realidade, o nosso destino, o destino do nosso planeta, a governança dele, na verdade, emana do coração amoroso do Cristo. É mais ou menos, né, numa comparação assim, mais simplória, nós poderíamos dizer, né, mais ou menos aquela sensação do pai, não sei se algum amigo já passou por essa situação, em que você tem que buscar o seu filho, né, ali em algum lugar, algum curso que ele faz, e você sai atrasado do serviço, você fica um pouco mais no seu compromisso e você percebe que passou do horário que você deveria estar lá, né? E aí vem aquele monte de preocupação na cabeça, nossa, será que ele está na rua? Será que ele está sozinho? Será que vai acontecer alguma coisa? E aí você liga lá no local onde ele estuda, onde ele faz esse curso, e uma pessoa, né, que você conhece, que você tem confiança, te diz, não, fica tranquilo, ele está conosco, né? Nós estamos cuidando dele. Então, é mais ou menos uma sensação um pouco parecida com essa, né, que nós podemos experimentar, a de saber de que não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados à nossa própria, aos nossos próprios cuidados. Existem, né, e principalmente Jesus cuida dos destinos do nosso planeta e, por consequência, dos destinos de cada um de nós. E lógico que essa informação, né, assim como quando você liga lá na escola e vê que seu filho está sob o cuidado de alguém, né, que você pode estar mais tranquilo, ela não te isenta da responsabilidade, né, de ir lá, de completar a sua tarefa, de buscar, de fazer aquilo que você deve fazer, às vezes até de receber uma advertência, olha, agora fica mais atento, faz isso, né, com mais, se programa melhor. Então, nós não somos isentos de nenhuma responsabilidade, mas é simplesmente o que eu gostaria de passar para vocês, que nós podemos ter esse sentimento de mais tranquilidade, de mais confiança, para que a gente olhe de uma forma objetiva para o que está acontecendo, para que a gente olhe ao nosso redor, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer, e que a gente faça, então, as nossas obrigações, que a gente faça no nosso dia a dia,
com um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé. E utilize, né, dessa oportunidade para aprender, porque nós também fomos consolados pela informação, né, nos dada pela doutrina espírita, de que o sofrimento, que a dor, de que a angústia não são punições, né? Não são punições que um Deus negativo ou que algum ser superior destina para nós, mas que a dor ela é um recurso educativo do espírito. E quando ele não ouve dessas dores, às vezes é utilizado o recurso pedagógico do sofrimento. Então, nós olhamos para as nossas dores neste momento, olhamos para as dores daqueles que ladeiam, né, a existência conosco, olhamos, na verdade, hoje para uma dor mundial, né, de inúmeras perdas de seres queridos, de tudo aquilo que estava organizado na nossa existência e que foi desorganizado por esse momento, e a gente olha e vê, então, que a gente precisa aprender um pouco com isso, né? E então, assim, mais calmos, mais tranquilos para lidar com isso e com um propósito. O propósito de aprender, né? De se tranquilizar. Então, a mensagem inicial que eu queria deixar para nós é essa, né? Confiantes na governança do Cristo, possamos nos manter serenos e em constante aprendizado, atentos em nossas atividades diárias à realização e propagação do bem e da caridade. Então, é isso, né? É uma das coisas que nós, que somos espíritas, devemos estar atentos, então, nas nossas atividades diárias. Realizar e propagar o bem. Eu achei fantástico, eu acompanhava semana passada, nessa mesma reunião, e a Aline falando sobre as 3 peneiras, né, os 3 filtros de Sócrates. E nesse momento que a gente está confinado em casa, a gente está muito ativo, né, nas redes sociais, muito ativo nos meios de comunicação, e eu fiquei pensando, né, que a gente pode usar, não, a gente deve, né, também usar esses 3 filtros, o filtro, para quem não acompanhou, né, ela falou sobre o filtro da bondade, o filtro da verdade, da bondade, da utilidade. Então, que na propagação que a gente faça das informações, que a gente procure, né, ver se essas informações, elas cumprem, né, esses três filtros, porque assim a gente vai ter certeza de estar propagando o bem e de estar propagando a caridade, né, porque não basta também só a gente não fazer o mal ou não propagar ou divulgar o mal, mas uma forma mais segura da gente conseguir não praticar o mal é ocupando o espaço que ele ocupa com o bem, né? É mais ou menos aquela ideia, em rio que passa, né, uma água lodacenta, passa também uma água limpa. Então, o recurso é o mesmo, o meio é o mesmo, mas o conteúdo que nós vamos levar à frente, passar à frente, esse conteúdo, ele fica à nossa escolha. Certo? Então, recebam, né, essa mensagem com o meu carinho, como um primeiro contato, né, porque ela, como um presente, né. Vamos nos manter, então, mais serenos, mais tranquilos, e ocupar a nossa existência com o bem, né, nos esforçar para ocupar a nossa existência com o bem. Agora, indo, né, direto para o nosso tema, o sentido espiritual da vida, eu organizei essa nossa conversa em 3 momentos, tá? Então, nós vamos começar aqui o primeiro deles, aonde eu procurei, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fundamentação daquilo que nós devemos ter como ideia básica para que a gente possa começar a falar sobre o sentido espiritual da vida. E um dos pontos, né, que eu destaquei, eu até deixo a dica depois, não tem como a gente trazer todo o texto na íntegra aqui, né, porque isso tomaria muito tempo de leitura, ficaria cansativo, mas nós temos o Evangelho em casa, então o texto em si inteiro, ele é muito rico, então fica aí, né, a dica, dá para anotar quais são esses trechos e fazer depois, cada um uma leitura com mais calma, vendo, né, o seu entendimento também, a sua forma de compreender
a lição. Mas eu destaquei aqui para nós, então, uma passagem que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título, capítulo, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, dos itens 5 a 7, é falado sobre esse tema, ponto de vista. Né? E Kardec diz o seguinte, ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. E essa fé, então, essa fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. E aí eu até destaquei o final da sentença. Olha o que ele diz. Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. É isso mesmo, finalzinho ele diz, olha, muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena e não a vida espiritual. Então, olha que interessante, porque ele começa a falar sobre a vida futura e ele diz que se quando tem uma ideia clara, quando a gente consegue fazer uma ideia precisa, né, e foi isso que ele procurou trazer para nós nas obras, né, no Livro dos Espíritos, perguntando sobre o processo reencarnatório, sobre o período de erraticidade, no Livro dos Médiuns, falando sobre todos os meios de comunicação, as formas como os espíritos interagem e nos influenciam a nossa vida cotidiana, no Céu e Inferno, falando sobre as consequências, né, do pós-morte, de como você, como aqueles espíritos, né, ele traz inúmeras mensagens que o nosso destino na vida futura, ele depende da forma que nós conduzimos a nossa existência. Então, assim, realmente nós podemos dizer que nos dá uma ideia bem clara, né, uma ideia bem precisa dessa vida futura, dessa vida espiritual. E essa ideia, ele nos diz que ela dá uma fé para nós, uma confiança inabalável de que, com certeza, nós teremos esse porvir. Mas ele direciona que isso não é um conhecimento que vai ter utilidade, ou um entendimento que vai ter utilidade só na vida futura. Ao contrário, olha o que ele diz. Essa fé que a gente desenvolve, ela proporciona enormes consequências sobre a nossa moralização. E quando nós falamos de moralização, nós estamos falando de conduta, nós estamos falando de comportamento. Então, de ética, né, diante da vida, dos seus princípios pelos quais você se conduz na existência. Então, esse é um primeiro ponto fundamental da gente pensar, né? Esse entendimento da vida espiritual, esse entendimento da vida futura, ele precisa alcançar as nossas atitudes, ele precisa alcançar o nosso comportamento durante essa nossa vida terrena. E aí é o que ele diz, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual a gente passa a encarar essa vida terrena. Tá? E depois ele completa, né, um pouquinho mais a ideia dizendo, assim, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea, ou seja, essa vida na qual nós estamos passando, ela se torna uma simples passagem, uma breve estada em um país ingrato. Mas mesmo sendo uma breve passagem, mesmo sendo uma estada, né, num país ingrato, e ele traz até essa ideia para que a gente entenda que, na verdade, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós não somos habitantes do plano físico. Nós somos habitantes do mundo espiritual. Essa é a nossa realidade, né? E nós fazemos passagens, estadas pelo mundo físico, pela vida terrena, pela vida corpórea. Só que esse entendimento, ele nos faz, então, nos leva a uma seguinte questão. Então, qual é a finalidade dessa vida corpórea? Qual é a utilidade dela? Para que, ou com que objetivos nós, né, cada um de nós, é trazido à vida corpórea, se somos seres espirituais? E aí,
com essa ideia inicial, com esse questionamento inicial, nós avançamos para um outro trecho do Evangelho que vai nos ajudar um pouco a entender isso. Ele está contido lá no capítulo 16 do Evangelho. Esse capítulo tem por título não se pode servir a Deus e a Mamon. E essa passagem que eu separei para nós, ela está nas instruções dos Espíritos, no título que fala sobre a verdadeira propriedade. Esse título, ele está explicado nesses 2 itens, no 9 e no 10, mas lá eu separei para nós um pedaço da mensagem do Espírito de Pascal. Essa mensagem foi dada em Genebra no ano de 1860. É uma das passagens que eu mais gosto, né, de abordar do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tento trazer ela em todos os estudos e, principalmente, lembrar dela todos os dias da minha vida, para que a gente não perca, né, o sentido espiritual da vida. E é muito curioso, eu trouxe aqui para nós a citação na íntegra, tá? Eu só fui separando ela em frases, mas essa é a sequência certa do texto. Se vocês forem lá ler no Evangelho, vocês vão perceber isso. Mas eu trouxe ela de frase com frase para a gente ir entendendo o que Pascal quer nos dizer sobre a verdadeira propriedade. Ele diz assim, ele inicia dizendo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, né? Se referindo ao mundo corpóreo. Então, vamos entender essa primeira sentença, né? Ele diz assim: nós temos por plena propriedade, ou seja, o texto, né, o título é a verdadeira propriedade, ou seja, é nosso, só é nosso aquilo que nós podemos levar deste mundo, né? Todas as outras coisas não são uma propriedade individual de cada um de nós. E ele continua dizendo assim: o que nós encontramos ao chegar e deixa ao partir, goza ele, né, goza o homem, enquanto aqui permanece. Ou seja, tudo que nós encontramos quando nós chegamos aqui e tudo aquilo que nós deixamos ao sair daqui, todas essas coisas, nós usufruímos dela só enquanto nós aqui permanecemos. Esse é um raciocínio importante, né? E nos faz perguntar, então, o que são essas coisas, né? O que a gente encontra quando a gente chega aqui, né? Nós encontramos um ambiente, nós encontramos uma casa, nós encontramos roupas para vestir, nós encontramos meios de transporte, mas também fora as coisas, aos objetos, as coisas materiais, nós também encontramos pessoas no nosso relacionamento, né? Ou seja, nós encontramos uma família, nós encontramos um pai, irmãos, depois futuramente vamos encontrar, né, se nos casarmos, vamos encontrar uma esposa, um esposo, depois vamos nos encontrar com os nossos filhos, né, que nascerão, e até mesmo o nosso corpo físico, né, que é a primeira coisa que a gente encontra quando a gente chega aqui e que a gente não pode levar daqui, né? A gente tem que deixar aqui, como ele diz, né? Tudo aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Nosso corpo físico nós não levamos. Então, todas essas coisas, e se nós desencarnarmos, nós não podemos levar conosco nossos filhos, nós não podemos levar aqueles que que estão compartilhando da existência conosco. Embora, né, nós saibamos que se nos amarmos, podemos, né, e com certeza nos encontraremos e continuaremos a entrelaçar, né, as nossas relações com esses seres queridos. Mas, objetivamente, nessa nossa atual existência, essas coisas são as coisas que nós encontramos e que nós precisamos deixar aqui. Então, essas coisas, elas também não são nossas, né? Não é a nossa plena propriedade, não é a nossa verdadeira propriedade. E aí ele conclui o pensamento dizendo: então, se ele é forçado a abandonar tudo isso, ele não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, né? Ou seja, então, de todas as nossas riquezas, sejam elas riquezas materiais, ou sejam riquezas de cargo, de posição, de fama, de poder, de relacionamento, tudo aquilo que nós atribuímos valor, né, à nossa existência, nós não temos a posse
real dela, mas nós temos o usufruto. E aí, diante disso, né, ele faz a pergunta, mas o que é, então, que ele possui? Porque o que ele está querendo dizer para nós é sobre a verdadeira propriedade. Então, se nada dessas coisas são nossas, o que é nosso de verdade? E aí ele diz, nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. E aí, quando chega nessa parte da leitura, a gente fala, nossa, então agora eu entendi, né? Dá para entender. Então, nada que é de uso do corpo, a gente sabe tudo que é de uso do corpo, nada disso é a nossa verdadeira propriedade. Mas tudo o que é de uso da alma. E aí vem a pergunta, então, depois. Mas o que é de uso da alma? O que a alma usa? Ele não deixa sem esclarecer. E ele conclui dizendo, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Ou seja, o que é de verdadeira propriedade nossa? A nossa inteligência, os nossos conhecimentos e, principalmente, as nossas qualidades morais. E aí depois, né, mais para frente no texto, ele diz, é isso que o homem traz quando chega e é isso que lhe é dado levar deste mundo. A sua inteligência, os seus conhecimentos e as suas qualidades morais. Então, meus amigos, disso nós podemos tirar uma conclusão. Qual é, né? Isso responde em partes, lógico que a gente pode encontrar inúmeros outros argumentos, mas isso responde até de uma forma bem completa àquela nossa questão. Então, qual é a finalidade da nossa existência física, da nossa existência temporária? Qual é a finalidade de nós interagirmos com todas essas coisas das quais nós vamos usufruir, né, da companhia de pessoas, de objetos, de uma posição social? Qual é a finalidade disso tudo? Qual é a utilidade disso tudo? Como ele mesmo diz e conclui lá no texto, ele diz assim, são essas coisas que nós trazemos e levamos, e que cabe a nós sermos mais ricos delas ao sair daqui do que quando chegamos. Então, qual é o objetivo da nossa existência? De desenvolver a nossa verdadeira propriedade. Ou seja, vamos desenvolver a nossa inteligência, vamos ampliar os nossos conhecimentos da vida e, principalmente, desenvolver as nossas qualidades morais. Então, esses dois primeiros textos do Evangelho, eles deixam para nós uma mensagem muito clara, né? O do ponto de vista e o da verdadeira propriedade. Nos coloca, né, sobre os verdadeiros princípios sobre os quais nós estamos conversando, sobre os quais nós estamos falando. De que a nossa existência física, a nossa vida material, a nossa vida no plano físico, ela é traçada e ela é principalmente composta por objetivos espirituais. São objetivos espirituais que nos trazem a vida física. E é no desenvolvimento desses objetivos que nós devemos nos empenhar em desenvolver a nossa existência humana, né? Essa é a proposta da doutrina espírita para nós. A proposta de que o entendimento da vida futura, ele promova, né, alterações sobre a nossa moralização e sobre a nossa forma de encarar a existência humana, que a gente passe a entender, aqui junto com Pascal, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de que a nossa verdadeira propriedade são as potências, né, são princípios, são qualidades que, na verdade, são inatas ao ser espiritual que nós somos, né, e não simplesmente aquilo que nós acumulamos, né, em torno de nós como recursos durante a existência física, que são recursos que não devem ser desprezados, né, porque é lógico que fica muito mais difícil o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do conhecimento e das qualidades morais, se nós não tivermos em torno de nós recursos, né, como a gente está usando nesse momento, recursos de tecnologia, recursos de conforto, né, seria muito mais difícil para nós estarmos tranquilos, serenos, se não estivéssemos no conforto do nosso lar, se não tivéssemos agasalhado, né, com o friozinho, que raramente, mas que está fazendo hoje aqui em Birigui, ou seja, todos esses recursos, eles são recursos divinos, né,
mas nós precisamos entender que não são eles a finalidade, né? Que eles são justamente isso, eles são recursos, que a finalidade é o desenvolvimento da nossa inteligência, dos conhecimentos e das nossas qualidades morais. E aí, nós partimos para a segunda parte, né, que é um pouco mais objetiva, e depois nós finalizaremos a nossa ideia em torno, então, da finalidade do sentido espiritual da nossa vida. E aí, eu trouxe aqui para nós esse princípio, né, que é o princípio básico da doutrina espírita, que é o princípio da reencarnação. Então, a partir, né, do momento em que nós entendemos a finalidade da nossa existência, essa fala de Kardec, ela surge para nós com uma grandiosidade maior, né, para entender. Nascer, morrer, renascer ainda, e o que é mais lindo, né, progredir sempre. Tal é a lei, né? Então, nós temos na nossa mão um recurso de entendimento, um recurso de consolo muito grande, que é o de entendermos, né, principalmente 4 princípios básicos da doutrina espírita e da doutrina cristã, que nós temos uma filiação divina, que a lei que rege as nossas vidas é a lei de amor, que nós somos seres imortais e que somos seres reencarnantes, e principalmente que o objetivo desse processo reencarnatório, de nascer, morrer e renascer ainda, a finalidade primordial dele é a de progredir sempre, mas progredir no sentido espiritual, ou seja, progredir desenvolvendo as nossas verdadeiras propriedades, que é a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as nossas qualidades morais, porque são elas, né, que enriquecem o nosso espírito e que são a herança do nosso Pai para cada um de nós. Mas a nossa conversa, ela não é só nesse sentido amplo, né, da finalidade da vida. O que eu me preocupo muito quando monto esses trabalhos, quando converso com os amigos na casa espírita, porque essa é uma necessidade, né, nossa, uma necessidade minha, de que esse conhecimento ele não seja apenas esse estímulo geral, esse estímulo abstrato, mas que a gente consiga instrumentalizar esse conhecimento, para que esse conhecimento ele faça realmente sentido em nossa vida cotidiana, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Então, os 2 próximos passos que nós vamos dar aqui é nesse esforço de entender que a nossa existência, né, é todo um desenho, toda uma organização que visa servir aos objetivos do ser espiritual que vem para essa existência, né? Mas, sendo dessa forma, ela possui uma organização, ela possui uma didática divina, ela possui uma assistência espiritual toda para que se cumpra na vida física os objetivos do ser espiritual. E aí é muito rico isso. Então, os nossos próximos passos aqui é de instrumentalizar um pouco mais esse conhecimento para que ele não fique só como uma ideia ampla, né? Mas como uma ideia objetiva, que a gente fala assim, não, agora eu realmente consigo entender que a minha existência física, que a minha existência atual, ela cumpre objetivos do ser espiritual que eu sou. E eu sei quais são os passos, quais são os caminhos que eu preciso, então, percorrer, estar atento, para desenvolver mais prontamente esses objetivos. Então, a existência humana, o nosso corpo físico, ele passa por diversas etapas de maturação, né, como está aí representado por essas imagens, né, da flor, desde lá do botãozinho, desde o broto até a flor, mostrando, né, o seu desenvolvimento. O nosso corpo físico, a nossa existência física, quando segue, né, todas as etapas, é lógico que existe, ela pode ser interrompida em qualquer uma dessas fases de desenvolvimento, às vezes até lá no comecinho, né, e isso também tem um objetivo espiritual, mas o que nós esperamos é que ela desenvolva, né, todas essas etapas. Então, e essas etapas têm um objetivo, meus amigos. Não dá, lógico, para numa conversa como a que a gente está tendo hoje, da gente falar
no pormenor de cada uma dessas etapas, mas pelo menos passar essa ideia, né, para nós de que existe essas etapas e que essas etapas elas têm uma finalidade, né? Então, quando nós chegamos na existência física, nós chegamos pelas portas da infância. E aí eu deixo para vocês esse desafio, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos para os guias espirituais qual é o objetivo do espírito passar pela infância. Ou seja, existe um objetivo. Não é simplesmente o objetivo de caber, né, no corpo da mãe e vir, né? Isso tem uma finalidade educativa, né? Existe uma finalidade educativa na infância. E essa finalidade educativa é uma finalidade espiritual, porque em linhas gerais, a gente não tem como abordar todos os processos, mas em linhas gerais o que os espíritos nos esclarecem é que durante a infância, usufruindo do desenvolvimento de um novo corpo físico, o espírito fica mais acessível aos conselhos, ele fica mais acessível à educação, ele fica mais acessível a novas informações. E, principalmente, ele recebe a oportunidade de renovar os seus passos, de renovar o seu caminho, de mudar a direção. Então, a infância ela tem uma finalidade espiritual gigantesca. E nós, né, que somos, e principalmente os espíritos, também chamam a atenção para isso, nós que estamos na idade adulta, do nosso compromisso com a infância, né, de entender que o ser que está ali, né, no corpo físico, como esses rostinhos bonitos, né, que nós estamos vendo aí, é um ser espiritual, que traz a sua anterioridade, que traz a sua história espiritual, às vezes uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de equívocos, de crimes, e que nós, como educadores, que sabemos dessa verdade, devemos estar atentos, né, a todos esses, como eles dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a todos os pequenos brotos que mostrem o orgulho, que mostrem o egoísmo, e que a gente, como bom jardineiro, né, vá podando ali aquilo que não é adequado ao desenvolvimento do ser espiritual, e por outro lado, vá regando, vai estimulando as potencialidades, vai estimulando aquilo que o espírito tem para desenvolver. E depois da fase da infância tem a fase da adolescência, né? Essa fase é fantástica, né? Uma fase muito angustiante para o espírito, porque é aquela fase aonde o corpo físico, o desenvolvimento do corpo físico permite, né, um despertar maior das memórias emocionais do espírito. E é isso, né, que justifica toda essa mudança que dá no caráter do espírito nessa fase, né? Porque às vezes a gente olha para o adolescente e não reconhece aquela criança com qual a gente conviveu, né? E Kardec pergunta isso também para os espíritos no Livro dos Espíritos, né? O que justifica essa mudança do caráter que se dá na adolescência, né? Em que para alguns é tão conflituosa, é tão difícil. E os espíritos respondem que é o despertar, né? O espírito que se mostra tal qual ele é. E o mais bonito, né, que nessa fase, dependendo daquilo que ele recebeu de orientação na infância, esse conhecimento todo que ele recebeu, essas novas informações, essas novas instruções, elas vão servir como filtros a aliviar e a auxiliá-lo a educar toda aquela sua anterioridade. Então, olha que importante, né? Como que é importante para o espírito a fase da infância, como é importante o nosso cuidado, né? E amparo durante o momento da adolescência, porque nós não sabemos os conflitos íntimos no qual esse espírito está sendo colocado, né, de desafio diante da sua existência, e principalmente a assistência disso dentro da casa espírita, né? Olha que legal a gente poder, na evangelização das crianças, e principalmente, né, focando aqui na adolescência, de poder falar para o adolescente, né, olha, essa crise na qual você está passando, essa dificuldade, isso tem uma explicação, isso tem um motivo, não é um sofrimento, né, à toa, não é só culpa dos seus pais, não é só culpa do governo, não é só culpa da sociedade que está errada, isso são as suas memórias espirituais, isso é os recursos que você trouxe, e você deve, com muita calma, com muita paciência, ir lidando com isso, né? E isso é muito importante, porque quando a gente estuda um pouco as doenças psiquiátricas, a gente vê que as mais severas
aquelas que mais prejudicam o desenvolvimento de toda a existência, elas iniciam-se principalmente nessa fase de transição, né, entre a adolescência e a idade adulta, e a gente entende isso, né, pelo conhecimento espírita, né, sabendo que é o espírito ali que está despertando com as suas memórias espirituais. Depois nós andamos pela idade adulta, né, que é aquela idade objetiva de desenvolver os objetivos que nos trouxeram aqui, né, e não simplesmente de acumular recursos materiais e meios de sobrevivência. E, por fim, a maturidade, né, que hoje é uma fase da existência tão temida, né, e tão, um pouco até menosprezada pelos nossos conceitos atuais, né, de que devemos ser sempre jovens, de que devemos sempre estar com um corpo bonito, de que devemos evitar as rugas, de que devemos evitar tudo aquilo que mostra, né, que o espírito passou por uma existência toda e que ele tem na maturidade esse momento de fazer as suas reflexões daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez, daquilo que ainda há tempo de fazer, de se preparar, né, entender. Meu pai que costuma dizer assim, né, bom, filho, eu cheguei na existência igual o celular com a bateria 100%. Agora a bateria já não está mais 100%, eu não sei quanto que está, se está 5, se está 10, se está 15, mas eu sei que está acabando, né? Então, falar com o idoso sobre a morte do corpo físico, consolar, né, nesse sentido, porque, e não ignorar essa realidade, não fingir que ela não existe, mas é a fase de estimular, né, e de cuidar com carinho, de dar com carinho o reconhecimento ao espírito que lutou, né, uma existência toda e está chegando ali ao final dela no desenvolvimento de seus objetivos espirituais. Então, meus amigos, acho que esse primeiro panorama das fases, né, existenciais, elas mostram para nós um pouco já de que esse entendimento de que o ser espiritual que está caminhando por essas fases, que existe uma organização didática nessas fases, de que existe um cunho divino em cada etapa para que os seres, né, tão amargurados, às vezes, pelos seus equívocos do passado, recebam em uma nova existência a oportunidade de ressignificar, né, o seu caminhar e de encontrar nessa nova oportunidade mais tranquilamente com a lei de amor, mais tranquilamente com a sua consciência, certo? Mas nós sabemos que por mais bela que seja uma existência, na parte do corpo físico, na parte material, esse, né, é o fim dela, né? Ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Mas o conhecimento da vida espiritual nos dá, né, a certeza de que, mesmo diante dessa situação do corpo físico, o que importa é que o espírito chegue, né, no plano espiritual, ele chegue na vida verdadeira renovado, né, como a gente vê aqui nessa imagem com as flores. Aline, eu estou aqui falando, eu estou vendo só meus slides, e ali o meu celular eu acabei perdendo um pouco o contato. Vocês estão acompanhando ainda? Eu estou falando sozinho, porque é muito difícil fazer isso. Está acompanhando? Pode ficar tranquilo, porque eu dei um jeitinho aqui de colocar você e a tela, tá bom? Tá aparecendo os dois. Tá dando para acompanhar? O áudio tá tranquilo? Tá dando sim, tá tranquilo. Tá, joia. Então tá, pessoal, eu não vou tomar mais tanto tempo, vamos partir para a etapa final dessa nossa conversa, né? Sobre o sentido espiritual da vida. Então, vem para nós essa pergunta que tem por ideia terminar, né, a nossa conversa. A reencarnação, então. Como aproveitar esta rica oportunidade de estar reencarnado? E aí a gente pode usar de alguns recursos, que é o entendimento, né, das fases existenciais, a infância, a adolescência, a idade adulta e a maturidade, que nós conversamos até agora, e uma outra divisão didática que é muito importante, que não é que a nossa existência é fatiada, tá? Mas é uma divisão didática que nos faz entender quais são ali os principais pilares da reencarnação. E aí esses pilares nós apresentamos como o corpo físico, a família, a ambientação na qual o espírito nasce e a profissão que ele vai desenvolver quando está aqui. Então nós vamos muito rapidamente
andar pelo entendimento de cada uma delas, né? Então, o corpo físico, a gente tem aí na tela uma representação didática também, né, ali do ser espiritual, mais à esquerda, como uma centelha divina, um ser abstrato que a nossa consciência espiritual, né, que nós ainda temos muita dificuldade de representar e de entender. Temos no centro da imagem a representação do corpo espiritual, ou perispírito, e, finalmente, mais à direita, a imagem do corpo físico, que nós sabemos responder à modelação do corpo espiritual. Então, esse é um tema muito amplo também para que a gente estude na nossa casa espírita, né? Sobre o corpo espiritual, sobre as propriedades do perispírito, sobre a emanação das energias, sobre a organização dos centros de força, de como isso se reflete no corpo físico. O modelo, né? Até a Joana de Anjos apresenta o perispírito na sua função de MOB, né? Modelo organizador biológico. E aí, só para ilustrar um pouco essa importância do corpo físico, eu trouxe para nós aqui na sequência uma passagem que está contida no livro, nossa, me fugiu o nome do livro agora, eu devia ter marcado no slide, o livro do André Luiz, não estou lembrando o nome do livro certinho agora, mas é o capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo, que era um espírito no qual eles estavam acompanhando a reencarnação deles. E aí tem essa ilustração, é fácil de achar, ela tem a ilustração completa, né, do capítulo da reencarnação, e aí tem essa fala do André Luiz explicando sobre o processo encarnatório. Ele diz assim: o ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre, né, que é esse primeiro que está no plano aqui, o André Luiz aí ao lado dele, com o bigodinho, olha a importância do corpo físico. Alexandre, que era o mentor espiritual, né, o guia espiritual que dava as orientações a André Luiz, examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, que era o pai, né, que está mais lá ao fundo, junto com a esposa, que iria receber o espírito, né, de Segismundo, que é esse que está aqui na imagem mais à direita, amparado ali pelo amigo espiritual. Então, o Alexandre estava examinando os mapas cromossômicos do pai, com a assistência dos espíritos construtores. Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado por Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Depois disso, né, sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo, né, a forma reduzida do corpo perispiritual, do corpo espiritual, que antes no livro ele relata como é esse processo, é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo encarnatório. Meus amigos, eu até trouxe as ilustrações, fiz questão de trazer essa passagem para que a gente veja, né, a importância do corpo físico, da organização do corpo físico, né, visto pelo ponto de vista da vida espiritual. Ou seja, nem mesmo a organização do nosso corpo, todas essas características que nós olhamos, isso é aleatório, né? É lógico que nós sabemos que a reencarnação, ela existe para a sua organização nos diversos níveis de consciência, né? Existem aqueles que participam mais ativamente do planejamento da reencarnação, aqueles que passam, às vezes, pelo período de erraticidade, em plena inconsciência da sua natureza espiritual, e são reconduzidos ao corpo físico, né, para uma nova oportunidade, para um novo despertar. A gente sabe dessa variedade imensa, né? Existem uma variedade tão grande de encarnação, quanto existem de níveis de consciência, de consciências individuais. Mas nenhuma dessa variedade tira a grandeza, né, e a organização até mesmo do nosso instrumento físico, do nosso corpo físico. E aqui eu chamo a atenção que algumas vezes nós vamos ter companheiros que vão passar a existência toda, às vezes focado quase que única e exclusivamente
nesse pilar da sua reencarnação, que é o corpo físico, né? A gente tem, às vezes, espíritos, porque o corpo físico, além de nos proporcionar a oportunidade de desenvolvimento das tarefas que nós viemos aqui, também dá para nós os sinais das restrições, né? Do que o espírito, às vezes, tem naquela existência. E a gente tem espíritos que nascem, né, com inúmeras restrições físicas, às vezes com malformações, e ele vai passar, às vezes, essa existência inteira desenvolvendo, principalmente, esse pilar, né, preso a essas condições, essas limitações do corpo físico, mas nós sabemos que isso, nem mesmo isso, é punitivo, né, que isso tem uma questão de organização do corpo espiritual, de que isso não é aleatório, né, de que isso também tem uma finalidade. Depois, nós sabemos também a importância da família, né, ou seja, há também na organização da existência humana a organização do planejamento familiar, né, daquele meio que nós vamos nascer. A gente tem dentro do meio espírita inúmeras publicações nesse sentido, né, nos explicando sobre o papel educativo da família, sobre, às vezes, o encontro com desafetos dentro do lar, e para isso, né, eu trago a lembrança daquela passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz, né, ao encontrar com a sua mãe, que havia sido sua mãe, né, na última existência, no plano espiritual, ele pergunta sobre o pai, né, e a mãe traz a informação de que o pai estava preso, né, nas zonas umbralinas, junto com duas outras consciências, né, que tinham sido amantes dele durante aquela existência anterior e que ele havia iludido aquelas moças, então, e mudado muito a existência delas, e que elas queriam se vingar dele, estavam presas a ele, e ela fala, né, que a única forma que ela encontrou, né, de organização dessa situação era planejando para todos eles uma nova existência, e que ela viria de novo na existência física, né, junto com ele, como seu esposo, e que os dois receberiam as duas ex-amantes, né, do pai como filhas do seu coração. Então, vocês imaginam, né, a grandiosidade de ressignificação do destino, e as nossas famílias, se não dessa forma, se não com esse objetivo, também tem a mesma finalidade. Então, cabe a cada um de nós olhar, né, com carinho para o seu núcleo familiar e ver, né, se perguntar por quê, né, por que eu estou com esse ser? Qual é o objetivo o que eu preciso desenvolver em mim no contato com essas pessoas, o quanto que eu posso me doar, o quanto que eu posso reorganizar, né, porque nós sabemos que é o amor que vai ressignificar e reestruturar todos esses caminhos. Né, vocês estão percebendo essa minha preocupação em dar uma pincelada, né, em cada tema, e também a profundidade, o quanto que nós temos de recursos e coisas desses temas para aprofundar, para estudar, né, fica aí como um estímulo, né, para cada um de nós. Também sobre a ambientação reencarnatória, né, eu trouxe aí esse panorama do mundo e faço a pergunta, né, será que faz diferença o lugar onde o espírito reencarna? Né? Será que faz diferença eu nascer aqui no Brasil, ou eu nascer ali, ó, no Oriente Médio, na África, lá na Ásia, no Japão? Será que a cultura do ambiente, as próprias características do ambiente, será que isso influencia no processo de moralização do espírito? Né? Será que isso tem uma finalidade para o ser espiritual que nasce naquele ambiente, né? Naquela cidade, naquele bairro, naquele local? A gente trabalha isso, quando trabalha isso com os jovens, né? É um tema muito rico, muito amplo para conversar, porque principalmente aqui na nossa região, no interior, né, o jovem, o que ele mais tem é a vontade de sair daqui. Né? Ele fala, nossa, eu não vejo a hora de crescer, ter uma profissão e eu vou sair daqui, né? E aí a gente traz essa orientação baseada nesse conhecimento da doutrina espírita. Não há problema nenhum em sair, né, do ambiente no qual você está, desde que isso, né, já que é um ambiente planejado por você, ou merecido, né, por você, se foi planejado por outros para você, né, mas sempre planejado por Deus para cada um de nós, se você está colocado nesse lugar, se você está colocado nessa família, que esse seu mudar, ele represente conquistas, né, que você está desenvolvendo, ou seja, o meu esforço, a minha conquista, e não simplesmente um movimento da revolta, da não aceitação, da vontade, nossa, então é só assim que eu vou ser livre, só assim que eu vou crescer, só assim que eu posso me expandir.
né? Não é essa a ideia. Então, olha o quanto que esse entendimento volta lá na fala do Evangelho, né? Do ponto de vista. O quanto que isso muda a nossa forma de ver a existência. E depois a questão da profissão, que é um outro tema a ser trabalhado também ali naquela fase, né, da adolescência, que já tem todo aquele problema do despertar das memórias espirituais e é também, na maioria das vezes, nessa fase que nós somos conduzidos a pensar, né, qual é a profissão que nós vamos escolher, o que a gente vai estudar, o que a gente, ou aonde a gente vai trabalhar, e a doutrina espírita nos traz, né, a ideia de que a profissão é a nossa contribuição social, né, a nossa contribuição ao meio no qual nós estamos colocados, né, que extrapola os limites da família, né, daqueles compromissos mais íntimos, para os compromissos mais amplos, né, de colaboração, de desenvolver, de resgate, né, e a gente vai ver, meus amigos, que nesses 4 pilares que eu trouxe aqui para nós vamos ver assim, quanto de coisa que nós temos para pensar sobre a nossa própria existência, né? Cada um pode aí se questionar, né? Qual é o objetivo espiritual do meu corpo físico? Né? Essas limitações que eu tenho, aquilo que eu acho feio, aquilo que eu acho difícil, né? E eu sempre brinco quando eu faço essa palestra, vocês só estão vendo aqui meu rosto, mas acho que já está dando para vocês deduzir que ele é um pouquinho cheinho, né? E o resto também é um pouquinho cheinho. Então eu falo, isso é um desafio, né? Para o espírito, por quê? Porque esse corpo físico, com essas características, né? Com essa facilidade, né, que a gente tem de acumular massas em torno do corpo, isso tem uma finalidade espiritual, eu faço essa brincadeira, né, mas é uma realidade, né, por quê? Porque o corpo eu não vou levar, mas a disciplina, o cuidado, o se conter, né, e enquanto outros, às vezes, bem livres disso na existência, né, já traz uma genética ali que favorece isso, mas tem outras restrições, tem outros pontos, né, organizados para pensar a sua família, a sua profissão, o ambiente no qual você está colocado. E às vezes a gente vai ver que também há como que um balanço entre todas esses pilares, né? Porque às vezes você vê, assim como eu falei, que tem pessoas que às vezes vão ficar limitadas ali ao corpo físico, nós vamos ter, por outro lado, pessoas que vão ocupar, na maioria das vezes, quase toda a sua existência. Não que a família não vai ter importância, mas você já vê ali desde a infância o espírito com a vocação para uma profissão, né? Ou seja, já é aquele espírito que já vem com essa ideia, né, de através da sua profissão reorganizar talvez os equívocos, os erros que ele cometeu coletivamente no passado, né? E aí vem como um servidor público para aprender a servir, para aprender a cuidar, né? Ou já vem com uma tendência para a arte, com um talento, né, já mais aflorado, e vai desenvolver isso com naturalidade pela sua existência. Às vezes, outros espíritos, né, que aí a gente pode citar aqui, que vêm já com missões mais amplas, né, às vezes missões espirituais, a gente pode pegar o caso do Chico, né, que o Chico, embora tenha a questão das organizações do corpo físico, né, que ele tinha dificuldade com a visão, outras questões que provavelmente refletiam, né, necessidades ou tinham um objetivo espiritual, essas limitações que ele tinha no corpo físico, né, a gente vê, por exemplo, que nenhum desses outros aspectos ocupou um patamar tão grande quanto a sua missão espiritual, né, mas ele não deixou de desenvolver nenhum deles, né, ele nasceu ali em uma cidade, precisou depois trocar para uma cidade maior para cumprir esse seu objetivo, ou seja, ali a organização da sua ambientação, a família na qual ele não desenvolveu uma família, né, um segundo núcleo familiar, mas tinha os compromissos que foram bem difíceis, né, na sua infância com o seu núcleo familiar primeiro, né, todo mundo chega em uma família, ou às vezes já com as dificuldades familiares, a questão da profissão, né, que foi mais discreto, né, ele trabalhando na Secretaria da Fazenda, se eu não me engano, que ele tinha essa parte profissional como servidor público, e todos esses aspectos sustentando, né, e desenvolvidos com muita dignidade para manifestar a sua missão espiritual. Mas a cada um de nós, a missão espiritual nossa passa também
por estes aspectos, né? E não é todos nós que teremos as condições de desenvolver esses objetivos, de dar essa contribuição, mas que a gente entenda que esses passos do corpo físico, da família, né? Às vezes aquele espírito que vem ali com um comprometimento familiar, ele não vai ter tempo, às vezes, para uma profissão, vai ser, né, como uma mãe dedicada, como a esposa no lar que vai fazer todas as profissões, né, porque a mãe tem que ser advogada, tem que ser administradora, contadora, organizar todo o lar. Então, a gente vê que há para o espírito essa organização, né, que aqui nós procuramos dividir de forma didática, para entender, mas que cada um de nós também pode refletir na sua existência, né? Quais são os principais pilares, quais são aqueles no quais você está tendo dificuldade de entender o objetivo deles de acordo com seus objetivos espirituais, né? Então, eu procurei trazer aqui para nós essa ideia ampla, né, geral da existência física e tornar mais grandioso na nossa visão essa oportunidade encarnatória, né? Como é rica essa oportunidade encarnatória que cada um de nós está tendo, no desenvolvimento dela, através das fases, não importa em que fase você está, né? Se na idade adulta, se na velhice, se lá na infância, se na adolescência, você está no desenvolvimento dos seus objetivos espirituais. E todos nesses pilares, né? Do corpo, da família, da profissão, que a gente tem recurso, né? Para refletir sobre cada um deles e buscar no conhecimento espírita, no conhecimento moral, de que forma o espírito deve agir no desenvolvimento desses pilares, no desenvolvimento da sua existência, tá? E aí, só de mensagem final, eu trouxe para nós um trecho do livro Nosso Lar, que é um livro que foi ditado, né, pelo espírito de André Luiz, a Chico Xavier, e eu adoro os livros do André Luiz, principalmente porque toda vez que eu fui começar a ler um livro do André Luiz, eu passava dias refletindo nas introduções que o Emmanuel faz aos livros do André Luiz, né? E às vezes a gente com pressa pula. E é muito rica essas mensagens do Emmanuel. E no livro do André Luiz, o Emmanuel faz a introdução ao livro, né? A apresentação do autor espiritual, e ele comenta sobre o livro. E aí ele diz assim, sobre o livro Nosso Lar. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos, ou seja, na nossa consciência, edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. E aí, o que nós tentamos falar para vocês essa noite, né? E que ele vai dizer muito melhor do que eu disse agora em 50 minutos nessa frase. Ela diz bem alto, a experiência do André Luiz, que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, né? E nós podemos entender e complementar que aproveitar dignamente a existência humana é aproveitá-la desenvolvendo os objetivos espirituais que nos trouxeram aqui. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário ele dá uma puxadinha, né? Em nós espíritas. Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E é o que eu gostaria, né, de ter mostrado para nós essa noite, e eu resumo nessa imagem, né? O meu desejo é que a gente termine essa nossa conversa, que nós procuramos fazer aqui com vocês, né, da Seara, com o entendimento de que a nossa existência humana é um presente divino dado para cada um de nós. E que o entendimento da vida espiritual, ele não faz menosprezar os recursos da existência humana, mas pelo contrário, como Emmanuel acabou de nos dizer, né? Ela nos faz olhar para a existência humana com os verdadeiros propósitos que ela tem e nos faz ter um sentimento de gratidão
muito grande pela oportunidade de estarmos reencarnados e de termos a possibilidade de desenvolver a nossa espiritualidade, de viver a nossa vida verdadeira a partir das conquistas que nós vamos fazer, cada um de nós, né, na sua existência, que é um presente de Deus, que nós vamos fazer no desenvolvimento da nossa inteligência, no desenvolvimento dos nossos conhecimentos espirituais e principalmente das qualidades morais, porque são as nossas qualidades morais desenvolvidas que refletem, na verdade, a nossa natureza divina. É no desenvolvimento das nossas qualidades morais que nós colocamos para fora aquilo que Deus colocou em nós como semente e nos aproxima, aí sim, do nosso verdadeiro sentido espiritual, da nossa vida espiritual, e não só da nossa vida humana. Nos aproxima de Deus, porque esse é o objetivo da vida de cada um de nós, gozarmos da comunhão do amor do nosso Pai, porque nós fomos criados pelo amor, somos amor, e fomos criados para herdar a felicidade e o amor de Deus. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, peço desculpa pelo adiantar da hora, né? A Aline falou que eu podia falar até meia-noite, eu fui até as 9h10, e acho que devo ter cansado vocês aí um pouco em casa, mas espero, né, verdadeiramente que tenham entendido a minha intenção, né, de dar para nós essa ideia de que a nossa vida é um presente de Deus. Muito obrigado, tá? Pela atenção. Eduardo, eu gostaria mais uma vez de agradecer, viu, que você aceitou o nosso convite. E reitero aqui que você estará convidado de novo para participar lá na Seara mesmo, para você conhecer o nosso tempo, né? Que a pandemia nos atrapalhou um pouquinho aí, mas nos agraciou de podermos, mesmo assim, estarmos juntos aqui essa noite. E eu também fico muito contente que a gente pôde conversar sobre a evangelização dos jovens. E nós temos uma grande missão aí com relação a isso. Tanto você lá na SEAC, como nós aqui na Seara, enfim, a todas as casas espíritas, porque quanto mais cedo a gente puder ensinar as pessoas, ou então fomentar na cabecinha delas que elas têm um sentido de estar aqui, melhores pessoas nós estaremos formando, né? Com certeza. E estaremos aprendendo também, porque nós também precisamos aprender muito sobre o nosso sentido, né? Conforme a gente ensina, a gente aprende, essa troca é muito legal. E eu pude conversar com você, eu sei que você tem esse objetivo, nós também estamos a caminho disso, e vamos poder se encontrar mais vezes aí para fortalecer esse objetivo. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez, sim, a sua presença. O convite está feito, né? Na hora que aparecer a oportunidade, vou te chamar de novo e dizer que o que você disse hoje foi muito gratificante para todos nós, independente da nossa idade, todos nós precisamos compreender o nosso sentido e por que nós estamos aqui. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender isso, certas situações perdem o valor, outras ganham muito mais, e é muito bom a gente poder compreender isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Obrigado, viu? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus mais uma vez, em agradecimento a esse grande presente que Deus nos deu, esse momento do aprendizado, o presente de podermos estar aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais, firmando esse amor que está dentro de nós e que precisa brilhar mais, para ajudar mais os outros. Somente agradecimento, Jesus. O único pedido que faço essa noite é que todos recebam dos amigos espirituais as boas energias, para que eles possam passar esse final de semana bem e na companhia do Senhor, com pensamento firme e forte no objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, meus amigos, e na semana que vem estaremos de volta. Grande abraço.